Eu falava assim, ó, rapaz, tomara que um dia algum shake desse aí se encante por uma morena de Salvador, carnaval, sei lá, e quando chegar aqui no carnaval se apaixone e diga, quer saber, vou comprar um time aqui, vou vir morar aqui. Eu falei, não foi uma morena não, mas você conseguiu encantar os caras. Acho que foi bom, foi bom. Eu acho que o Bahia estava pronto, né? Eu acho que estava pronto com a dívida que tinha, mas por outro lado com a torcida imensa que tinha e com o estádio de Copa do Mundo, uma cidade super interessante, uma cidade que pulsa o próprio clube. A conta, apesar da dívida, como eu falei, toda organizada, a gente conhecia tudo e o nível de informação que a gente tinha, essa história eu já contei várias vezes, mas eu acho que o que o City mais se encantou foi com a possibilidade de fazer um time que estava numa posição média do futebol brasileiro, se posicionar no nível da sua torcida, que é a torcida de time grande, né? Então, a torcida do Bahia sempre foi uma torcida de time grande e esportivamente, economicamente, a gente estava ali frequentando a posição mediana do futebol brasileiro. E eu acho que essa distância entre o tamanho da nossa torcida e o que a gente tinha até então foi que encantou o City, somado às circunstâncias da cidade, do nosso estádio, de certa forma, da história do nosso clube e também da organização que a gente tinha naquele momento, capacidade de mostrar informações e encantar e atrair um investidor que, para mim, eu repito, vou dizer isso sempre, no momento que a gente estava e ainda hoje, era o que tinha de melhor em nível mundial, assim, para a gente atrair para o nosso clube. A gente conseguiu chegar na frente, né? Só antes de Yuri também entrar aqui nesse bate-papo logo na sequência de perguntas, que aqui já é assim, mas já vem. Vamos Eu por nessa, hora aqui Já já. vamos vem. nessa. Vou até perturbar, deixa eu ver a reação dela. A gente já vem igual aquele carrinho de Lucas Fonseca. Pronto, maravilha. Diga eu Certo? pulei, né? Se você olhar aquele vídeo, você pode ver que eu Deu tapa. como tá na moda o quase, né? O É. quase, por detalhe, foi por detalhe eu não dei uma passadinha ali no Lucas Fonseca. Mas assim, Quase, por detalhe, eu não dei um tabacado ali por baixo da perna dele. aí, ó, É velho. isso. Mas, Guilherme, assim, nesse ponto tipo, a gente vai olhar o lado comercial e tal, mas eu lembro que, inclusive, Edinaldo hoje reeleito, mas na eleição de Edinaldo, lá na primeira na CBF, eu vou explanar isso hoje aqui. Eu te perguntei em off com relação ao prazo, Uhum, né? Tipo, quando é que vai ser e tal, isso, e aí você me falou de, no máximo, final de abril. isso. Aí acontece algo no Cruzeiro, né? Uhum, De que quando o Ronaldo pega, parece que descobre mais dívidas do que disseram pra ele que uhum. tinha e tal. Aquilo ali faz algum gatilho pra você dizer assim, ó, quer saber, velho? Vamos organizar aqui e demora mais. O que é que Na acontece que verdade, não fechou em é. abril? Na verdade, não foi exatamente falando o cronograma aqui, né, Marinho? A gente teve a primeira conversa em setembro, outubro ali, eu não me lembro setembro, outubro, mas em novembro eu tive a primeira conversa com um representante de lá, de Manchester. Foi muito perto do meu aniversário, que é 15 de novembro. Em dezembro, a gente assinou o primeiro documento, que era o Memorando de Entendimentos. E em meio de janeiro, ali, já na segunda quinzena de janeiro, a gente assinou um documento mais, digamos assim, mais vinculante, né? Que já era um documento, um semi-contrato, vamos chamar aqui, para o pessoal entender melhor, né? Acontece que a gente estava com as contas todas auditadas por auditorias independentes e a gente entendia que isso era suficiente, de certa forma, para a gente cravar o preço final, né? Que era assim, a dívida é tanto e além de pagar a dívida, o Grupo City vai ter que se responsabilizar por X de investimento em infraestrutura e X de investimento em elenco, né, toda a parte de investimento em jogador. E ao longo de todo o processo, o grupo falou: pô, a gente entende que o documento de vocês, toda a auditoria de vocês é válida, as empresas que auditam o Bahia são empresas reconhecidamente corretas no trato das informações, mas a gente quer fazer a nossa diligência para ver se a dívida é essa mesmo. Eu falei: ok, então a gente só anuncia qualquer coisa depois de vocês fazerem a diligência, verificarem se é isso, porque se a gente anunciar antes e depois vocês acharem que a dívida não é essa, é aquela, por exemplo, a gente dizia que era ali entre 250 e 300 milhões, se vocês chegarem à conclusão de que ela é de 600 milhões e quiserem que o preço seja menor por causa disso, a gente não vai aceitar, e aí todo mundo há de convir que se a gente tivesse anunciado o Grupo City para depois desistir, era impossível, né? A gente ia ter que, entre aspas, vender por qualquer preço, de qualquer forma. Eu falei: olha, eu não vou tomar essa pressão, a gente vai fazer da melhor forma possível, então a gente alonga o anúncio lá para setembro, para concluir todo o processo de diligência e no final a diligência bateu exatamente o que a gente tinha dito que seria, o número, a diligência, assim, a auditoria da dívida, e aí a gente pôde lá no final de setembro anunciar formalmente e mandamos para o Conselho Deliberativo, né? Nesse meio do caminho, isso ficou restrito aos profissionais do clube que estavam tratando disso,
e a comissão do Conselho Deliberativo, que foi muito importante, uma comissão que coordenou todo esse trabalho junto ao Conselho Deliberativo. Ô, Belintani, você falando disso, da pressão que poderia exercer da torcida caso a notícia do Grupo City chegasse, no momento que foi vazado, existiu algum temor, algum receio, ou pô, não era a hora de ter saído o nome do Grupo City agora? Existiu alguma coisa do tipo com você ou internamente entre vocês? Sim, a gente lamentou muito assim o vazamento, porque a gente queria passar muito a imagem de profissionalismo, né? A gente estava desde setembro conversando e esse vazamento foi em fevereiro, salvo engano, né? Então a gente já tinha ali 5 meses depois e a gente conseguia resguardar isso, trabalhando com pouquíssima gente, né? Pouquíssimas pessoas sabendo daquilo. E de certa forma, quando vazou, só que aí você começa, tem o escritório de advocacia, tem o advogado em quem você confia, mas tem o estagiário, né? Que você, assim, em tese, quando você vai aumentando o escopo ali, né? Aí já vai perdendo um pouco o controle. Então, esse vazamento aconteceu em fevereiro. Eu jamais neguei aquilo, mas eu disse que não Você já viu o comentaria. Márcio falando disso? Não, ele disse que não, ele nunca dá vi. a notícia e como vocês não negaram, ele falou, rapaz, é isso porque mesmo. eu E não aí nego. ele foi Fala embora. o seguinte, velho, eu digo sempre assim, eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Eu fiz comunicação com ênfase em jornalismo, não cheguei a concluir, mas eu aprendi uma coisa na faculdade de jornalismo, é o seguinte, você não mente para a imprensa. Você pode omitir coisas que você não queira dizer, que você não queira confirmar, mas mentir não faz sentido, porque se alguém descobrir a sua mentira, você vai ficar mentiroso naquela história. Então, assim, eu jamais poderia negar e depois anunciar, né? Mas a gente omitiu o que a gente podia omitir porque era estratégico para o negócio, era em defesa do clube, a gente não ficava comentando nada. Então você jamais vai ouvir uma declaração minha dizendo que não tem conversa com o Grupo City. Mas até setembro jamais a gente falou em público que haveria essa conversa. Então, o nosso principal objetivo foi proteger o próprio negócio ali, né? Deixar claro que aquela informação. Primeiro, chamei o pessoal do City e falei assim: olha, vazou, não foi de nossa responsabilidade até onde a gente sabe, provavelmente não foi de vocês também, foi fruto da própria dinâmica do negócio que a gente tem hora que não controla mais. Vamos continuar tratando em sigilo e combinamos o passo a passo a partir dali. E aconteceu tudo bem, assim, nesse sentido, a gente permaneceu sem ninguém confirmar nada, mas na prática todo mundo já sabia, muitos achavam até que eu tinha vazado informação de propósito, aquela época foi muita pressão em cima de mim, não sei se vocês lembram, mas foi o pós-rebaixamento ali, fevereiro, março, foi o meu pior momento como presidente do Bahia em termos pessoais, assim, de pressão sofrida, mas a gente conseguiu resistir, né? Eu fico brincando assim, se você for olhar o populismo de como as SAFs no Brasil foram feitas, os presidentes tinham pressa para dar notícia, né? Tinham pressa para falar. E eu tinha tudo ali, se eu tivesse um viés mais populista, um pouco mais para me defender, no meu pior momento eu trazia a notícia do Grupo City, né? Mas essa notícia não saiu por nós e eu fiquei realmente guardando o segredo, mesmo no momento esportivo muito ruim, mesmo com protesto na porta da minha casa e uma série de outras coisas, a gente protegeu o negócio, que foi fundamental naquele momento. Yuri. Vamos nessa. E naquele momento que tudo acontecia, você mesmo falou sobre essa pressão, sobre o rebaixamento. Algum momento será que o Guilherme, claro, pelo tamanho do negócio, a importância do negócio, olhou um pouco mais para cá e não para o futebol, as pessoas envolvidas e acabou culminando num rebaixamento do Bahia? Algum momento você falou, pô, eu poderia ter feito diferente, esse rebaixamento não poderia acontecer. E junto a isso tudo, acho que você já falou sobre isso também, o rebaixamento foi algo que foi pautado nas conversas de se aconteceu o rebaixamento, não pode acontecer o rebaixamento, como eles viam um possível rebaixamento do Bahia naquele momento. Não, na verdade, o rebaixamento ele foi acontecendo ao mesmo tempo que a conversa foi começando, né? Sim. A gente já tinha uma situação difícil, a gente pegou uma sequência de 7 jogos ali, inclusive com erros de arbitragem, porque assim, gente, por mais crítica que se faça à nossa gestão ali em 2021, eu acho que há unanimidade de pensamento, ou quase unanimidade, quando o Campeonato Brasileiro começou, ninguém olhava para o nosso time e falava, esse time vai cair, né? Então, ninguém olhava. A gente olhava assim, esse time vai competir, esse time tem uma expectativa ali de ficar, se for muito Até ruim, quem sabe uma até quem pré-Libertadores. sabe uma pré-Libertadores. Então, a gente vinha de um Campeonato Nordeste que a gente venceu e vinha de um time que estava, de certa forma, razoavelmente consolidado no meio da tabela do futebol brasileiro. Então, você vai dizer assim, houve erro na montagem de elenco, é lógico que você olhando depois, você viu que jogadores que deveriam ter rendido não renderam, a questão de treinador, a gente errou em alguns momentos em todo o processo, a gente teve uma sequência de erros de arbitragem muito graves, que se não fosse isso, a gente não teria caído, é bom dizer. Mas, do Juventude, principalmente, né? Vários, Que é o do Flamengo da mão de
De da mão Conte, de que a bola Conte, bate que no meteu a ombro, mão ele no dá peito pênalti. de Conte, né? E o Ali áudio do VAR, ele começou fala tudo, que né? ele tem a intenção, Isso. ele faz a menção de botar a mão na bola. Eu Exatamente. nunca vi isso, né? Nunca vi. Então, aquilo é um grande escândalo do futebol brasileiro, na minha visão, né? É tanto que gera a queda de Gaciba como coordenador da comissão de arbitragem a partir daquele jogo. Então teve o Juventude, assim, foi uma sequência muito grande. Se você for olhar 6 ou 7 erros bastante graves ali, que se não fosse isso a gente não tinha caído, se não fosse um monte de coisa a gente não tinha caído, mas a gente caiu, né? A verdade é que a gente caiu e eu sempre assumi essa responsabilidade, não fiquei jogando culpa em ninguém, mas assim, não teve nenhuma conexão a queda com a negociação, porque a negociação já foi acontecendo no momento em que o Bahia já estava ali encaminhando para a zona de rebaixamento, e a verdade é que o Grupo City sempre nos disse assim, ó, o Bahia cair ou não cair não vai ser definidor do nosso negócio, né? Isso, a gente vai se interessar por um clube no médio e longo prazo. Se a gente não se interessar, não é porque ele caiu, e nem porque caiu a gente vai querer comprar mais barato, né? Então isso foi muito boa a postura deles, porque mostrou desde o começo uma postura para além da estratégia clássica de negócio, né? Vou esperar cair para comprar mais barato, né? Eles nunca tiveram isso, sempre foram muito corretos no processo de negociação. Então, assim, a queda nos abalou individualmente, assim, pessoalmente, mas o trabalho continuou o tempo todo, a gente não deixou a coisa baixar a guarda, né? A gente tinha um grupo muito fechado ali de trabalho, que fez com que, mesmo diante da queda, o processo continuasse. E eu comecei 2022 falando, eu tenho 2 grandes objetivos nesse ano. Primeiro é voltar o Bahia à Série A, por nossas próprias forças, por nosso próprio mérito, Que eu nunca entendi tinha acontecido no primeiro ano. nunca tinha acontecido e aconteceu com a gente ficando todos os jogos no Dentro do G4, G4. todos os jogos. E ao final ainda houve torcedor que disse, conselheiro que disse, Culposo, né? o Acesso culposo, culposo. o acesso culposo. Gente, pelo amor de Deus, uma Série B que tinha Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Sport. Você fala de acesso culposo de um time que ficou 4, porque na reta final a gente não aguentava mais, ficou engasgando mesmo, foi ali, né, na reta final perdendo um pouco de fôlego, mas a gente sempre quis subir e eu acho que esse foi o primeiro objetivo daquele ano. E o segundo, que também foi concluído, que foi entregar a SAF bem feita. Por isso que eu digo assim, novamente, contando assim o que para mim foi a minha gestão no Bahia, né? Os 2 primeiros anos muito bons assim, em termos de resultado, de vibração da torcida, de resultado em campo. A gente tinha chance de ser campeão da Copa Sul-Americana, ali com aquele jogo do No Atlético primeiro ano Paranaense, do né? VAR. No primeiro ano do VAR, justamente. A gente fez o 2019 muito bom, a gente teve Roger Machado por 1 ano e tanto aqui como treinador, numa estabilidade muito grande. Depois, então, 2 anos que eu considero muito positivos, a gente estava preparado para fazer mais anos brilhantes. Aí a gente encerra esse ciclo com a inauguração do CT Evaristo Macedo, que foi a grande entrega da gente, sem precisar vender o Fazendão, né? E a gente entrega um CT de nível mundial, de fato, ao Bahia, novamente, sem vender a alma, sem precisar pegar financiamento, sem vender o CT anterior, sem nada disso. Aí a pandemia e 2 anos de tragédia, de fato, de dificuldade financeira, e quando você falta dinheiro, você começa a errar em várias outras coisas, também de erros nossos misturado com dificuldade financeira. E depois, novamente, 2 anos que a gente acha que fez uma boa entrega. Voltamos para a Série A com méritos próprios e fizemos uma SAF, que hoje é uma referência do Brasil de processo bem construído, né?